Deus. Bem, quero também dizer a vocês que esta semana agora vamos retomar as noites de ensino à quinta-feira às 21 horas. Então, todos vocês estão convidadíssimos a assistir em direto através do nosso site Vidas Felizes, nosso site igrejalighthouse.com. É às quintas-feiras, às 21 horas. Glória a Deus. Já vamos começar um novo livro. Quem é que sabe qual é o livro? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Então, fica atento. É? Só tu é que sabes. Queres já anunciar? Então vá. Qual é o livro? O livro da Ruth. Livro da Ruth. Então, podem começar a ler, a prepararem-se para a próxima quinta-feira. Glória a Deus. Bem, vamos então começar a nossa série. Hoje estou com muita vontade de falar sobre este tema, que é super importante. O tema, a série é Sal fora do saleiro. Digam todos comigo, sal fora do saleiro. E a primeira lição de hoje é somos sal da terra. Diga assim, eu sou sal da terra. Vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. E vamos ler o versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava a falar e eu vou ler para vocês uma versão diferente. Alguns provavelmente devem ter esta versão que eu vou ler. Depois também já vou ler a versão que tenho aqui na minha Bíblia. E Jesus dizia assim a certa altura, para uma grande multidão. Ele dizia assim, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Na minha tradução diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Como restaurar o sabor desse sal? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus usa aqui o exemplo do sal, é muito interessante. Nós de vez em quando, eu e os meus filhos e a minha esposa também vemos alguns programas de culinária. E eu gosto de ver e gosto de cozinhar. E é interessante que existem certos pratos que têm alguns ingredientes, outros têm outros, diferentes, não é? Mas há uma coisa que todos os pratos têm: sal. Uns têm paprika, outros têm canela, outros têm isto, têm aquilo, mas sal está em tudo. Já reparou, Mariana? Sal está em todo lado. Então, eu acho interessante Jesus usar este termo e usar esta comparação. Nós somos o sal da terra. Deixa trazer para vocês aqui um panorama do tempo de Jesus, como é que a sociedade era constituída. Existiam cerca de relativamente 4 grupos religiosos. O primeiro grupo religioso chamavam-se de essénios. Os essénios viviam afastados de tudo e de todos. Eles viviam à margem do rio, aliás, do Mar Morto. Eles construíam as suas casas ao redor e nas margens do Mar Morto. Era um grupo religioso que eles achavam-se que eles eram os únicos nascidos filhos da luz. Os únicos que praticavam o bem, e eles tinham uma tendência de se afastar das outras pessoas que não eram como eles.
E hoje também existem esse espírito. É interessante que no tempo de Jesus existia isto e hoje é igual. Há pessoas que se acham diferentes dos outros e que se afastam dos outros porque se acham puros, se acham muito santos. Depois existia outro grupo religioso, os fariseus. Os fariseus não viviam separados das pessoas, mas assumiram para si uma superioridade religiosa. Viviam preocupados com obrigações e realizações dos atos divinos na terra e literalizavam a palavra de Deus. O que é que isto quer dizer? Se Deus dizia, guarda a palavra na tua cabeça, eles logo amarravam uma caixinha em pele, em couro, na cabeça com um pedaço de papel com a lei e colocavam essa caixinha na testa. Então eles levavam a palavra à letra, ao ponto de exagerar, Deus dizia isso, mas eles pegavam naquilo e colocavam na testa. É bem como também se Deus dizia, põe a minha palavra no teu braço direito, eles amarravam uma caixinha com pedaços da lei e colocavam essas caixinhas amarradas ao braço direito deles. E hoje existe também vários grupos religiosos que também são assim. Por exemplo, atira a tua pedra ao Golias. Então o que é que eles fazem? Pegam em pedras ou em dinheiro, o dinheiro representa uma pedra, então atira a pedra ao gigante da tua vida. Então as pessoas usam a palavra de Deus e levam à letra ao ponto de fazerem disparates. Porque Deus nunca pediu para fazer isso com o dinheiro. O dinheiro nem nenhuma pedra para tirar ao gigante. Ou, por exemplo, existe aquele versículo que diz assim, que a beleza das mulheres não deve estar no exterior, mas no coração. Então a pessoa leva aquilo à letra, ao ponto de que as mulheres em certos lugares religiosos nem sequer se pintam. Não cortam cabelo, não fazem a depilação e vai por aí fora. Então, as pessoas levam às vezes as coisas de uma maneira tal e qual como os fariseus. Só que depois o coração deles estava longe de Deus. É engraçado. Como Jesus muitas vezes dizia a ele, vocês chamam-me de Senhor, mas o vosso coração está longe de mim. Depois haviam os zelotes. Digam comigo, os zelotes. Eles consideravam-se os portadores da espada e da justiça divina no planeta. Eram cheios de zelo para fazer justiça, quer na política, quer a nível social. Eles eram obcecados, puristas, cheios de juízo, dominados pelo conceito da construção de uma teocracia na Terra. E hoje vivemos o mesmo espírito. Há muitos círculos religiosos que são como zelotas. Eles acham-se que eles são dignos de exercer juízo, justiça. Há este conceito de teocracia na Terra. Eles querem que alguém seja levantado como um escolhido de Deus e esse é que vai representar Deus aqui nesta Terra para exercer juízo sobre as pessoas. Nós vemos isso a nível religioso e vemos também isso a nível até da política. Atualmente até há certos candidatos que já se assumem como os escolhidos do Senhor. Eles são os escolhidos de Deus para mudar a nação. E as pessoas, os religiosos, as igrejas apoiam isso porque eles querem exercer juízo, espada. Eles têm esta ideia de que Deus os chamou para combater tudo o que é, por exemplo, eutanásia, temos que combater. O assunto do aborto é para combater. Então as pessoas querem combater, querem exercer juízo, querem exercer prisões perpétuas ou então pena de morte, querem voltar ao assunto da pena de morte porque tem que haver juízo. Esse pessoal está todo mal, tem que se arrepender, malandros. Mas esse assunto do juízo não tem nada a ver connosco. Porque isso é assunto de Deus, eu não tenho que fazer juízo, eu não sou Deus de ninguém. Nós não somos deuses de ninguém. Mas havia este grupo assim. E ainda hoje é assim. Infelizmente.
Depois tem os saduceus, o quarto grupo religiosos, que são aqueles que a maioria eram sacerdotes, trabalhavam dentro do templo, dedicavam-se todos aos sacrifícios cerimoniais. Eles eram presos às liturgias e cerimoniais. E hoje também há pessoas que só pensam nisso, só se dedicam a isso. Para além destes 4 grupos religiosos, o que é que Jesus também encontrou naquele tempo? Encontrou todas aquelas pessoas que não eram vistas muito bem pela sociedade, não tinham o que se costuma dizer às vezes por brincadeira, não têm pedigree. Eram pessoas que não eram doutorados, não eram nada, era o povo normal. Então o que é que ele encontrou? Pescadores, fiscais de impostos, prostitutas, pais de família, mães, gente simples, que vieram de todas as partes, gente doente, gente angustiada, pessoas oprimidas, pessoas sadias, alucinadas, ou pessoas culpadas, enfim, todo o tipo de pessoas. Agora veja o cenário. Jesus está diante de tudo isto, de grupos religiosos, de pessoas que se acham o bam-bam-bam do pedaço, uma expressão brasileira, não é? Que se acham os melhores, os doutores, aqueles que pensam pelos outros, e depois encontra outra faixa de pessoas com gravíssimos problemas, pessoas de todo o género e feitio, enfim, tal e qual como os dias de hoje. E Jesus vira-se para este pessoal todo e ele diz assim: vós sois o sal da terra. Diga comigo, uau. Vós sois o sal da terra. Mas o que é que ele encontrou neste sal? Ele encontrou um sal insípido. Ele encontrou insipidez em toda a sociedade. Tal e qual como nos dias de hoje. A sociedade está insípida. Este sal que somos todos nós, quer sejamos doutores ou não, quer sejamos pessoas sadias ou não, quer sejamos pessoas livres ou possessas ou o que quer que seja, não importa o problema que nós temos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos sal. Mas sal que dê sabor e não sal insípido. E nós encontramos uma sociedade, tal e qual como no tempo de Jesus Cristo, completamente insípida. E pouco tem sido o sal que dá sabor. Por isso é que Jesus dizia: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é que vamos fazer para restaurar o sabor? O que é que se tem que fazer para restaurar o sabor deste sal? Porque se o sal não for restaurado, se o seu sabor não for restaurado, se as suas propriedades não forem restauradas, não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tornar-se estátuas de sal, monturo. Nós todos temos saleiros. Quem é que tem um saleiro em casa? Se você colocar encher o saleiro de sal e deixar ali meses e meses e meses ali no saleiro, o que é que vai acontecer àquele sal? Fica uma pedra e perde o sabor. Ele perde o sabor. E assim está a nossa sociedade. Estamos todos dentro de um saleiro grande. E não estamos a dar sabor a quem? Sabor à vida. Jesus, por outras palavras, também podíamos dizer assim, que Jesus estava a dizer para aquela multidão: vou transformar-vos naquilo que vai dar gosto ao mundo, naquilo que vai dar gosto à vida. Vocês vão ser sal de Deus neste planeta.
Nós somos o sal de Deus neste planeta, para salgar a vida. Segundo Jesus, a vida não tem sabor. A vida como ela é, como muitos de nós conhecemos, ela está sem sabor. É uma vida amarga. É uma vida que é insípida e não tem prazer. Quantos de nós já nos confrontamos com esta situação? Sejamos honestos. Quantas vezes nós nos confrontamos e pensamos assim: o que é que eu ando aqui a fazer nesta vida? Que vida é esta que eu tenho? Que coisa tão insípida. Muitas vezes nós nos confrontamos com desânimo, nos confrontamos com um vazio, nos confrontamos com uma vida oca, uma vida completamente sem motivação alguma. Porquê? Porque é trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. E depois vêm os problemas de casa, e vêm os filhos, e vem a educação dos filhos, e vêm as contas para pagar, e vem isto. E a vida é um rodopio de uma insipidez absolutamente atroz e também cheia de agonia. Assim é a vida de muitos. E Jesus sabe que a vida sem o sabor do sal, ela torna-se assim, uma vida amarga, uma existência insípida e sem prazer. Ser sal da terra é ter o conteúdo de gosto para o desgosto da vida. Eu vou voltar a repetir. Ser sal da terra é ter conteúdo de gosto para o desgosto da vida. E Jesus quer pegar em nós que todos somos sal e Ele quer transformar a nossa insipidez em sal cheio de sabor, para dar gosto à vida. Em primeiro lugar à tua vida e depois à vida daqueles que nos rodeiam. Nascer de novo. Por isso é que ele disse, necessário é nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, vamos continuar empedrecidos. Vamos continuar insípidos. Glória a Deus. Agora o seguinte também muito importante, porque esta lição de hoje, eu estou apenas a dar uma introdução à série, porque talvez eu hoje não vou estar a dar muitos versículos, vamos ler mais um ou dois, mas eu estou muito nesta primeira lição focado nesta introdução acerca da questão do sal. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal, a terra é a terra. A terra é a terra, mas nós, seres humanos, somos sal. E agora eu vou usar a expressão saleiro, porque Jesus não está a falar de saleiro aqui, mas eu estou a falar desta expressão sal fora do saleiro, e vou usar a expressão o sal e o saleiro, porquê? Porque somos sal do saleiro e não sal no saleiro. Como Jesus também diz, somos sal da terra e não sal na terra. Isto aqui é importante porquê? Porque se eu for sal na terra, eu vou estar insípido. Porque o espírito deste mundo é insípido. E eu não quero, Jesus não nos quer a nós todos ligados à insipidez deste mundo, dominados pelo espírito deste mundo. Mas Ele quer que nós sejamos sal transformado em sabor divino no nosso coração, para sermos sal que sai do saleiro, que é da terra, e que sai para salgar a vida que nos rodeia. Glória a Deus. Porque muitas vezes, quando eu comecei a falar com algumas pessoas sobre este tema, somos o sal da... aliás,
o sal fora do saleiro, muitas pessoas ligam o saleiro, esta expressão de saleiro, à igreja. Então temos que sair da igreja para ir lá para fora. Não, o saleiro é tudo aquilo que nos pode confinar. Este mundo pode ser um saleiro, porque nos pode confinar ao espírito do mundo. Por exemplo, os grupos religiosos estão fechados em si mesmos. Normalmente a religião tende a fechar-nos numa redoma de vidro, no sentido em que nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, mas se nós não tivermos cuidado, começamos a nos separar das pessoas, começamos a nos separar do mundo e começamos a só nos dar com pessoas que são da mesma fé e deixamos as outras pessoas para trás e começamos a ficar confinados, fechados em nós mesmos. E quando nós nos fechamos em nós mesmos, estamos a ficar fechados dentro de um saleiro. Quem é que está a entender? Nós estamos dentro de um saleiro. E nós, para podermos dar sabor à vida, nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. Hoje nós olhamos, e eu vou aqui dar aqui algumas situações, alguns exemplos, não é para querer machucar ninguém, mas, por exemplo, nós assistimos hoje, vamos falar aqui abertamente, ao cristianismo. O cristianismo tornou-se um saleiro, um sal dentro do saleiro. E que nós temos várias estátuas de sal, vários monumentos de sal. Quando nós olhamos para o Vaticano, por exemplo, o Vaticano tornou-se um monumento de sal, uma estátua de sal, que nem a mulher de Ló. Nós olhamos para lá e aquilo virou história, é apenas história, porque vida, sabor, não existe mais sabor. Mas quando olhamos para as igrejas evangélicas, nós encontramos também monumentos de sal em muitas igrejas evangélicas, em muitos movimentos que começaram bem. Por exemplo, há um movimento no Brasil, e eu vou dizer isto só para nos ajudar a situar, que hoje criaram até um templo chamado Templo de Salomão. Aquilo, eu vou dizer uma coisa, quando o líder daquele movimento morrer, é uma questão de tempo, aquilo vai virar um monumento, já virou um monumento, um templo de sal. Não há vida naquilo. Não há vida. Não há mais vida. Provavelmente aquilo vai ser vendido a uma grande empresa que há de comprar aquilo, ou quem sabe um grande banco compra aquilo, porque aquilo, segundo aquilo dizem lá dentro, está cheio de cofres por todo lado, pode dar um bom banco. E o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer aos movimentos religiosos, tal e qual como no tempo de Jesus? Os essênios que se afastam, levam a santidade a um ponto de que o mundo torna-se inimigo da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa, você não se escandalize comigo. Eu vou dizer uma coisa muito interessante e é verdadeiro. Nós temos a mensagem da salvação para o mundo. Ouviu o que eu estou a dizer? Nós que conhecemos o Evangelho e que somos de Jesus Cristo, nós temos a mensagem da salvação para o mundo. O mundo precisa dessa mensagem da salvação. Mas agora vou dizer outra coisa. O mundo precisa dessa mensagem, mas nós precisamos do mundo. O sal precisa do mundo. Porque o sal precisa de se diluir para que essas pessoas que estão lá fora possam receber o sabor divino e também elas possam provar esse sal que está em ti e que está em mim, e elas próprias se tornam também sal e deixam de ser insípidas e tornam-se também ser sal que dê sabor à vida. Qual é a tendência das igrejas? Fecharem-se para o mundo. As pessoas fecham-se de maneira que
já não vão a lado nenhum, já não se relacionam com mais ninguém, nem sequer sabem mais falar com as pessoas que são do mundo. A igreja não está a saber falar com o mundo está a ouvir as pregações que aparecem pela internet por todas as partes aí, e as pessoas estão a olhar para essas pregações e olham para os exemplos das tais igrejas que se acham que nem os zelotes, que nem os fariseus, que nem os essénios, que nem os saduceus, acham-se os melhores, mas as pessoas não estão a entender a mensagem deles. Porquê? Porque eles falam de uma maneira que se colocam acima deles todos, como se os outros fossem filhos do diabo e nós somos os únicos, somos os filhos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sal precisa do mundo para salgar. O sal precisa de ir lá para fora e se diluir, se dissolver, para dar sabor à vida. Nós devemos dar sabor a esta vida que nos rodeia. Não só os grupos religiosos tornaram-se insípidos, mas as pessoas sem Cristo, sem a prática do Evangelho, também se tornam insípidos. Como restaurar o sabor? Como restaurar o sabor? Vamos abrir as Bíblias em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículo 33. Aqui. Se calhar é melhor cortares aqui o som. Lucas 14, versículo 33. Diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler todos mais uma vez, digam todos comigo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora leio eu, diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Agora vamos a Marcos capítulo 9. Marcos 9. Versículo 50. Marcos 9, versículo 50. Diz assim, leiam todos comigo. Bom é o sal. O que é bom? O sal. Agora leio eu. Mas se o sal se tornar insulso, tem outra expressão aqui, insípido, insulso, com que o adubareis? Como é que vamos restaurar isto? Como é que vamos resolver isto? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus, tanto em Mateus como em Lucas e Marcos, ele está a falar das mesmas coisas, usando aqui, os escritores destes livros usaram expressões diferentes daquilo que eles ouviram, não é? E é muito interessante. Agora, o que está, para mim, muito interessante, vamos voltar a Lucas, capítulo 14, versículo
33 a 35, mas o 33 em especial, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como é que se restaura o sabor do sal? Na ótica de Jesus, nós que somos o sal da terra, para que nós possamos dar sabor à terra, o que é que tem que acontecer a esse sal? O que é que tem que acontecer a nós? O sal, para dar sabor, precisa de quê? De se diluir. Você pega em pedrinhas de sal e lança na comida, o que é que acontece àquelas pedrinhas? Ela se dissolve, misturada naquela comida que você colocou. E isto fala do quê? Fala de que nós precisamos de morrer. Nós precisamos de morrer para nós mesmos. Nós precisamos de renunciar. A morte aqui é a renúncia. Por isso é que a Bíblia diz: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E morrer aqui, o que é que Jesus quer dizer? Que nós precisamos de morrer para nascer para algo novo. Se nós permitirmos esta renúncia, esta morte do nosso eu, nasceremos de novo para algo novo que Deus quer fazer contigo e comigo. Acima de tudo, quer transformar este sal em sal que dê sabor. E esta morte tem a ver com tudo aquilo, este renunciar tem tudo a ver com aquilo que foi, por exemplo, a proposta do diabo a Jesus. A certa altura o diabo disse assim a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. E Jesus renunciou toda esta proposta. E nós hoje, meus amados, temos que olhar para esta situação. O mundo, ele é cativante. O mundo tem propostas para nós. O mundo quer-nos, acima de tudo, tornar-nos a todos nós insípidos. E quando nós nos deixamos vender e nos prostramos à adoração deste espírito do mundo, nós nos tornamos assim insípidos. Mas se decidirmos morrermos para isso, se nós renunciarmos a isso e abraçarmos o Evangelho de Jesus Cristo, e se nós vivermos esse Evangelho de Jesus Cristo, então Ele pega em ti e em mim e torna-nos sal com sabor. Sal com sabor. É isso que Ele quer. Glória a Deus. Fazer de todos nós esse sal com sabor. E à medida que nós nos diluímos nesta vida, nós vamos dando sabor à nossa própria vida e à vida daqueles que nos rodeiam. Para a semana, e hoje, como eu estava a dizer, quis ficar nesta introdução, mas para a semana eu quero desenvolver, e aí sim vou levar-vos a mais passagens da Bíblia, mas para a semana eu quero desenvolver esta parte de como nos dissolvermos nesta vida. Como é que você e eu podemos nos dissolver como sal nesta vida, para que ela tenha sabor, para que ela não seja uma vida oca, para que ela não seja uma vida sem sentido, para que ela não seja uma vida, acima de tudo, sem Deus. Porque a pior coisa que nos pode acontecer é nós vivermos uma vida insípida, onde nada acontece. Podemos até evocar o nome de Jesus, mas esse Jesus está longe de nós. Porquê? Porque nos tornamos insípidos. A religião se tornou insípida. A sociedade se tornou insípida, porque lhes falta aquilo que verdadeiramente nos pode dar sabor. E o que nos pode dar sabor é a prática do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de aprender a nos dissolvermos no meio desta vida, a desaparecer no meio desta vida, a estar presente
sem ninguém dar conta que estamos presentes. Que é a função do sal. O sal está presente, mas parece que não é tão, digamos assim, não é tão exaltado, não é tão vistoso. Mas há uma coisa curiosa: se a comida não tiver sal, todos vão dar conta. Todos vão dar conta. E vão dizer assim: falta qualquer coisa aqui. Está tudo muito bem, tem aqui o camarão, está aqui as especiarias todas, o sabor disto, daquilo, do piripiri, mas está insonso. E vou-vos dizer uma coisa, meus amados: eu dou graças a Deus pela minha saúde, tenho uma boa atenção e gosto de comer comida com sal. Sal demais também é perigoso. Mas é perigoso e não sabe tão bem, não é? Isso é outra história, mas já havemos de falar sobre isso, porque nós somos o sal desta vida, mas temos que temperar a vida e o sal com conta, com equilíbrio, porque sal a mais também desequilibra isto tudo. Mas uma coisa é certa: a comida sem sal não cai bem. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo. Parece que estou num hospital. É aquilo. Não sabe bem, porque falta qualquer coisa. E nós somos o sal desta vida. Nós somos o sal da terra. Não na terra, para não nos tornarmos como o espírito da terra, mas somos o sal da terra, que saímos da terra, nascemos desta terra para dar vida à vida que nos rodeia, glória a Deus, para dar sabor, para dar equilíbrio. E é isso que Deus quer contar consigo e comigo neste ano de 2021. Todos os anos há sempre quem gosta de falar acerca do futuro, e vêm depois aqueles prognósticos todos, não é? De este ano vai ser um grande ano, este ano é o ano da conquista, este ano é o ano da reconquista, este ano é o ano... Este ano é o ano, se nós decidirmos permitir que Jesus nos transforme em sal com sabor, então sim, esta vida que nos rodeia pode ter sabor, pode ser diferente, mas nós temos que fazer qualquer coisa. E por isso, para a semana, nós iremos continuar com este tema e vamos aprender a dissolver-nos nesta sociedade e nesta vida. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer de todo o meu coração por aquilo que estás a fazer nas vidas de todos. Eu oro por todos os amados irmãos desta igreja e oro não só pela igreja, mas oro por esta nação, pelas pessoas, por toda a sociedade. E tu, quando te confrontaste com tudo o que estava à tua frente, tu viraste para todos e disseste: vós sois o sal desta terra. E nós somos este sal, Senhor. E nós te pedimos que nos ensines a ser sal com sabor. Ensina-nos a dissolver-nos nesta sociedade para dar gosto à vida. Para que esta vida, Senhor, enquanto vivermos aqui neste mundo, possamos trazer glória ao Pai. E que as pessoas possam gostar de nós, porque veem algo diferente em nós. Não é algo que os repulsa, mas é algo que os atrai. Obrigado, Senhor, porque é isso que está a acontecer nas nossas vidas. Nós estamos a trazer a glória para Ti, Senhor. E as pessoas gostam de nós. Elas não sabem muito bem porquê ainda, mas elas veem algo em nós diferente, que as atrai, que querem se aproximar. E eu creio de todo o meu coração que este ano, ao longo deste ano, nós vamos ver muitas pessoas aproximarem-se de nós. Nós vamos ver muitas pessoas aproximarem-se, não só por causa da igreja, mas por causa daquilo que nós somos todos, cada um individualmente. Nós vamos ver novas amizades, pessoas que vão receber novos amigos.
Nós vamos ver pessoas que se vão aproximar de nós e dos empresários da nossa igreja para fazerem novos negócios, coisas grandes, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver, Senhor, que à medida que nos relacionamos com a vida e com as pessoas, este gosto divino será uma realidade no nosso meio, em um nome de Jesus Cristo. Que sejamos este sal divino nesta terra que está tão insípida, Senhor. Ajuda-nos. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir as Bíblias agora em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Hoje, antes de nós trazermos a nossa oferta ou até os nossos dízimos, eu quero ministrar uma passagem muito conhecida no nosso meio. Como vocês sabem, não é muito habitual estar a falar assunto específico a nível financeiro, mas hoje eu gostaria de lembrar esta grande verdade que diz aqui assim, versículo 9, digam todos comigo: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, a ênfase aqui nestes dois versículos tem a ver com a questão da honra ao Senhor. Nós podemos honrar a Deus de mil e uma maneira. E aqui, neste caso, por exemplo, direciona esta honra para a questão da vida do trabalho. Aqui fala das primícias de toda a tua renda. Que no caso, por exemplo, nesta altura, neste tempo que foi escrito o livro de Provérbios, como vocês sabem, as pessoas viviam muito da agricultura, daquilo que produzia o campo. Então as primícias dessa produção as pessoas usavam para honrarem a Deus, entregando essas primícias na altura aos sacerdotes, para que também eles pudessem ter as suas necessidades supridas, e não só, também servia para ajudar os pobres, as viúvas, enfim, nós sabemos disso e já estudamos muito sobre isso. E este tipo de honra provoca algo muito interessante, que a seguir diz: se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Fala-nos deste espírito de generosidade que ao longo de toda a Bíblia nós vemos isso acontecer. Já no Novo Testamento vemos esse espírito de generosidade. O próprio Senhor Jesus Cristo também diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Então, meus amados, a maneira como nós honramos a Deus, seja que nível for, ela é sempre recompensada. Sempre recompensada. Às vezes a gente parece que fica um pouco acanhado a falar deste assunto, porque quando falamos de recompensa, as pessoas muitas vezes olham assim: parece que a gente faz assim e depois Deus faz assado. Uma coisa é certa: Deus recompensa-nos. Nós não podemos ter vergonha de falar da recompensa de Deus. Deus nos recompensa. E Ele recompensa quem? Ele recompensa quem são aqueles que são fiéis, aqueles que praticam o Evangelho, que vivem esse espírito de generosidade também. Então, quando nós somos generosos, há recompensa nessa generosidade. E há recompensa também quando nós honramos a Deus com as primícias, com os primeiros frutos daquilo que nós recebemos. Hoje,
A maior parte de nós, se calhar quase 100% de nós, não vivemos da agricultura, cada um tem os seus negócios, os seus empregos, mas esta honra destas primícias tem a ver com a renda que nós temos, quer seja de salário, quer que seja de negócio. Então, este espírito de honrar a Deus com os primeiros frutos, ele é fundamental também. E aquilo que ele promete aqui também é real. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto a tua vida financeira. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas, os nossos dízimos, vamos semear com muita alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Vou pedir também aos músicos para chegarem aqui, por favor.